Meus irmãos, você que tem a sua Bíblia, por favor, abra Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Vamos meditar num texto, capítulo de número 4, versículo de número 35. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Glória a Deus. Se tiver como colocar a revista e corrigida para mim, eu agradeço. Opa, muito obrigado. Vocês são top, hein? Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, se não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo de número 40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e Te damos graças por isso. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para esta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui fala a respeito de uma das experiências mais importantes da vida dos discípulos. Eu acredito que você que conhece um pouco da Bíblia Sagrada sabe que o ministério do Senhor Jesus, durante esses 3 anos e meio, foi um ministério onde instruía os discípulos, ensinava-lhes verdades a respeito do reino e verdades a respeito de si próprio. E por que eu estou dizendo que Jesus ensinava verdades a respeito de si próprio? Porque é impossível conhecer a Deus sem que Deus se revele, sem que Deus ensine, sem que Deus dê o caminho para que você possa conhecê-lo. E uma das provas que nós temos é o capítulo 4, onde trata sobre 3 assuntos principais. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos trata sobre a parábola da semeador, trata sobre a luz encoberta, ou seja, não se pode esconder aquilo que deve estar exposto, e trata sobre a tempestade. Jesus havia dado aos discípulos um discurso junto com a multidão na beira da praia. Era o lugar onde Jesus estava ensinando, aonde as pessoas se encontravam, aonde a sua voz, através do vento, poderia atingir uma maior quantidade de pessoas. Era um local propício que Jesus preparava para poder ensinar as pessoas. E durante esse período, a Bíblia diz que Jesus agora mostra uma nova direção para os discípulos. Ele diz para que os discípulos que deveriam atravessar para o outro lado da praia. Muito embora o texto bíblico esteja narrando alguns detalhes que formam uma alça para que nós possamos entender melhor o que quis acontecer neste dia, nós precisamos analisar pelo menos a primeira parte, aonde Jesus começa a explicar aos discípulos uma das lições das quais ele vai dar para eles durante este período. Você observa que quando Jesus chama a atenção dos discípulos, ele adverte os discípulos, ele adverte sobre a timidez, sobre o comportamento deles frente à tempestade. Então você já vai entendendo
que tudo o que vai acontecer é para que Jesus possa modelar o perfil dos discípulos para atravessar momentos de tempestade na vida deles. O que o texto quer dizer é que Jesus esperava dos discípulos um comportamento diferente do que eles haviam tido. No momento em que eles estavam com medo, eles deveriam ter coragem. No momento em que eles estavam recuando, eles deveriam avançar. E isto era produto do conhecimento que eles tinham a respeito da pessoa de Jesus. Porque o versículo 35 vai dizer, o versículo 35 vai mostrar que naquele dia, sendo já tarde, ele disse para os seus discípulos: passemos para a outra margem. O versículo 35 vai dizer que o dia não era um dia especulativo, não era um dia que as pessoas tinham uma boa referência, não era um dia marcante, não era um dia especial, simplesmente era naquele dia. E naquele dia Jesus decidiu dar uma ordem para os discípulos. Naquele dia, que não era um dia programado, ele decidiu dizer aos discípulos que deveriam passar para outra margem. Eu aprendo isto com esse texto de uma maneira muito clara, muito simples, que são nos dias que nós menos esperamos que coisas extraordinárias possam acontecer, que essas coisas acontecem. Às vezes Deus, na sua bondade, na sua graça e na sua misericórdia, Ele entra na nossa vida de um jeito, de uma maneira, mostrando um caminho, em virtude do que nós estamos passando ou vivendo, que parece para nós que o dia é comum, parece que o culto é comum, parece que a oportunidade é comum, mas no meio de coisas comuns, Deus tem o poder de transformar em incomum e glorificar o nome dEle. Eu gostaria que você gravasse esta verdade, porque no meio das coisas simples Deus se manifesta, no meio das portas simples Deus realiza grandes coisas, no meio da onde você menos imagina que possa acontecer algo, Deus pode te surpreender e glorificar o nome dEle na sua vida. A Bíblia diz que Jesus disse: passemos para outra margem, e diz a Bíblia Sagrada que eles, deixando a multidão, avançaram obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Se nós quisermos viver uma experiência nova com Deus, se nós quisermos ter um contato novo com Deus, se nós quisermos avançar na nossa caminhada com Deus, nós precisamos entender que logo que Jesus nos chama para um desafio, nós precisamos entrar no contexto da obediência. Quando os discípulos são convidados a passar para outra margem, eles não estão vendo a outra margem, mas Jesus está dizendo que a outra margem existe. Jesus está dizendo que a outra margem é real. Jesus está dizendo que a outra margem é possível, porque talvez você esteja no contexto desses discípulos. Deus esteja falando coisas para você que você não ouviu, não viu, mas está ouvindo. Você ainda não visualizou, mas Deus está te fazendo ouvir que você vai chegar em lugares, que você vai viver experiências, que você vai passar por processos que Ele tem determinado para a sua vida positivo, e que talvez você ainda não ouviu, mas eu gostaria de dizer para você, mesmo sem você ver, existe, porque o Deus que promete é fiel para cumprir a promessa. Eles entram dentro desta dimensão, neste dia que já parece tarde, que não tem expectativa de acontecer nada novo, que não tem expectativa de dar nada certo. Jesus lança uma ordem para eles, e eles começam a entrar dentro da obediência, e levando ele consigo, assim como ele estava no barco, se dirigiram em direção ao lugar onde Jesus havia determinado. Não adianta, querido, nós temos a palavra de Deus sobre a nossa vida, não adianta nós termos a promessa de Deus na nossa vida, se nós não caminharmos na direção que Deus deseja que nós caminhemos. Portanto, Deus preparou este culto para trazer a você uma palavra de direcionamento para o final deste ano, para que você inicie e encerre este ano debaixo de uma palavra de direção. Você não ficará perdido. Deus te dará o controle, a direção, o caminho, o horizonte da sua vida.
Talvez você esteja dizendo: Gabriel, eu não sei para onde eu vou. Siga o caminho que Jesus está direcionando você. Eu não sei o que fazer. Siga o plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Vá devagar, vai sem pressa, mas vá com Jesus, porque quem vai com Jesus jamais chega atrasado. Eu quero liberar sobre a sua vida que você está dentro do tempo de Deus se você anda com Jesus, e as coisas não vão acontecer fora do cronograma dele, vão acontecer dentro do que ele estabeleceu para a sua vida. E eles dentro desta missão, dentro deste objetivo de cumprir a vontade do Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles começam agora a ir na direção em que Jesus havia lhes mandado ir. Só que com uma condição: Jesus, nós queremos que o Senhor vá conosco. A palavra de Deus para alguém nesta noite é: o barco vai com a sua família e Jesus vai dentro deste barco. O barco vai com os teus projetos e Jesus vai dentro deste barco. Este barco vai cheio da presença de Jesus. Levante a sua mão, você que acredita nisso nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. Este barco vai cheio da presença de Jesus. Eu não sei qual é o tamanho do desafio que você leva nesta embarcação. Eu não sei qual é o tamanho do nível de guerra que você atravessa, mas este barco vai cheio da presença de Jesus. Você vai atravessar deste ano de 2024 para 2025 debaixo de uma certeza: o teu barco não vai vazio, o teu barco não vai parado, o teu barco vai cheio da presença do Senhor. O barco que Jesus está tem algumas lições para nos oferecer. Por que, Gabriel? Porque havia com ele outros barquinhos, o texto diz. O versículo 36 diz que havia com ele outros barquinhos. Ele poderia escolher um outro barco para poder entrar, mas ele decidiu escolher o seu. Poderia ser outra pessoa, mas ele disse: não, é com você que eu quero falar hoje. Poderia ser de outro jeito, mas ele disse: não, é você que é o meu alvo hoje. Eu vou entrar no barco certo. Jesus não erra barco, irmão. Jesus não erra casa. Jesus não erra a vida de ninguém. Ele sabe que o endereço é o seu coração nesta noite. Calamacandura calaceia. Ele sabe da necessidade que está dentro da sua alma. Ele sabe aquilo que a sua alma precisa nesta noite para sair daqui abastecida. E Ele está dizendo: eu sei o que você precisa para continuar a sua caminhada. E a Bíblia diz que a primeira lição que o barco que Jesus está nos oferece nesta noite é que se levantou um grande temporal de vento. É assim que começa, Gabriel? É. Por quê? Porque a primeira manifestação de alguém que ouviu a voz de Deus e entrou dentro do propósito do Senhor é encarar o revés, a alternativa de fora que vem para poder frustrar os planos que Deus estabeleceu para a sua vida. Grandes temporais perseguem grandes promessas. Grandes temporais perseguem grandes chamadas. Grandes temporais perseguem grandes propósitos. Sabe por que você está passando por tudo isso? É porque tem um grande propósito, e todo grande propósito é testado por um grande temporal. Se o que Deus tem para fazer na sua vida é grande, o que vem de encontro não pode ser pequeno. É por isso que este grande temporal apareceu na vida dos discípulos. Porque primeiro, no versículo 35, eles tiveram uma grande chamada. E qual foi a grande chamada deles? Eles ouviram a voz do Senhor Jesus, dizendo: vamos passar daqui para o outro lado.
No versículo 36, eles tiveram uma grande decisão. E qual foi a grande decisão deles? Eles deixaram a multidão, porque a multidão não podia entrar dentro do barco que Jesus havia estabelecido. Nem sempre as pessoas que estão ao seu lado, que você julga estar dentro do plano de Deus, vai acessar certos processos que você vai passar na sua vida. Às vezes Deus vai selecionar pessoas específicas para passar com você. A Bíblia diz que eles tomaram uma decisão. Nós precisamos deixar a multidão desse lado para poder ir em direção à vontade de Deus. E quando eles deixam a multidão, eles entram no barco, o grande temporal vem sinalizando que eles estão na direção certa. Esta que é toda a questão. O grande temporal não é para dizer que você está fora da direção, é para dizer que você está na direção certa. Deus está sinalizando para alguém que tudo que está acontecendo para tentar te abater, para tentar te derrubar, para tentar tirar você do propósito, é uma marca que Deus está com você e que a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Nada vai tirar você do alvo de Deus, nada vai arrancar você do plano do Senhor. Aleluia! O grande temporal vem e as ondas começam a subir. Tem onda subindo na sua vida? Tem onda te cobrindo? Tem onda te deixando com medo? Ei, querido, acima dessas ondas está o cuidado de Deus com você. As ondas cobrem o barco, mas não cobrem a tua fé. As ondas cobrem o barco, mas não cobrem a certeza que Deus está com você. As ondas cobrem o trabalho, mas não cobrem a essência que Deus estabeleceu na sua vida. Você sabe que por mais que as ondas venham, Deus está no teu barco. Aqui tem um detalhe muito importante, pastor. O texto diz que quando eles saíram da praia, eles tinham a palavra e tinham a presença. Quando eles chegam em alto mar, Jesus está na popa do barco dormindo. Eles têm a presença, mas não tem mais a palavra. Por quê, Gabriel? Porque Deus não precisa ficar repetindo para a gente aquilo que Ele já falou no início. Tem gente que quer que Deus fique toda hora dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Não precisa. Se Ele já falou no início lá, Ele é fiel para manter a palavra dEle de pé. Sabe o que significa isso? Você vai ter que aprender a lidar com o silêncio de Deus na sua vida. Por quê, Gabriel? Porque Ele já falou. E se já falou, não precisa repetir. Ele já não disse que você vai atravessar. Ele já não disse que você vai passar para o outro lado. Ele já não disse que você vai viver o novo dele. Então para que repetir? É só permanecer ancorado na palavra. O barco sai da praia, mas a minha mente continua na palavra. O barco sai da praia, mas a minha mente continua na promessa. Aonde Deus falou contigo lá atrás, retorna lá atrás. Porque nesta noite Deus convida alguém a trazer à memória aquilo que dá esperança. Você tem pensado em problemas, você tem pensado em dificuldades, você tem pensado em guerras, você tem pensado em tribulações, mas Deus está dizendo: lembra da onde eu prometi, lembra no passado que eu falei com você. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele é macando Jesus está quieto e os discípulos estão com medo, se perguntando o que vai acontecer. Então começa o desespero dentro daquela embarcação.
eles tentando correr, eles tentando aplumar, eles tentando achar naus, remos, tudo para poder sobreviver, porque eles acreditavam que aquela tempestade teria o poder de impedir o propósito de Deus acontecer. Então, um discípulo que não aparece o nome dele faz uma oração e diz: mestre, o senhor não está preocupado não que nós vamos perecer? Esse discípulo acorda Jesus. E o interessante, irmãos, é que existem lições boas neste versículo. A primeira lição boa neste versículo é que quem ora geralmente não aparece o nome, ele fica no anonimato, mas ele está preocupado que tudo aquilo que Deus prometeu aconteça de um jeito que, se ele ver sair fora um pouco do projeto, ele vai na matriz, ele vai em Jesus e diz: Senhor, o senhor não está preocupado não que vai acontecer isso aqui? Sabe qual é o caminho, irmão, para quem está desesperado no meio da tempestade? Não é pular do barco, não é se afastar da igreja, não é fugir dos problemas, é ir em Jesus e dizer: Senhor, o senhor não disse, o senhor não falou, vamos conversar de novo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que quando a tempestade vem, a maior coisa ou a melhor coisa a fazer é fugir, é pular. Só que Deus está dizendo: não fuja do barco que eu te coloquei, não saia do barco que eu te coloquei, não fuja, não feche portas que eu abri para você, não encerre ciclos que foi Deus que abriu, não saia do propósito de Deus antes de Deus estabelecer o plano dele concluído na sua vida. Não fuja das adversidades, não fuja dos problemas, porque é em cima das adversidades e dos problemas que Deus tem trago crescimento para a sua vida. Você não é mais a mesma pessoa, e não é produto só das coisas boas que acontecem, é produto das dificuldades que você vem enfrentando. Cada luta, cada dificuldade, cada tribulação tem produzido algo em você que jamais seria produzido se Deus não permitisse o que você está vivendo acontecer na sua vida. Logo, Deus, no meio de tudo isso, está forjando e preparando você. Você vai sair disso mais forte, você vai sair disso mais crente, você vai sair disso mais fiel, você vai sair disso mais experiente. Deus vai alavancar a sua vida debaixo desta palavra profética. Vai haver um crescimento extraordinário na sua vida. É tribulação que produz paciência, é provação que produz a confiança que você precisa. Não saia do barco que Deus estabeleceu para você. Por que, Gabriel? Porque a Bíblia diz que depois que o discípulo chama Jesus, ele se levanta. E quando ele se levanta, é a hora que a tempestade tem que recuar. Sabe até onde vai durar a tribulação, a provação? Até o momento que Jesus se levantar. Porque o texto diz: e levantou-se, e despertando eles, levantou-se, e quando ele se levanta, ele repreende, e repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te. Perceba bem uma coisa: Jesus não repreendeu o mar, ele repreendeu o vento, porque o vento estava atiçando o mar. E o que significa isto, Gabriel? Deus nesta noite nos propõe agir na raiz do problema. Haverá uma palavra liberada sobre a tua vida na raiz do que está acontecendo. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na raiz do problema que está na tua casa, na tua vida, na tua saúde, na tua família. Se prepare, porque Deus vai agir na raiz, na raiz.
Ele está liberando uma palavra de encontro, e a Bíblia diz que ele está repreendendo, e só se repreende aquilo que tem atividade, só se repreende aquilo que tem movimento. O vento está açoitando o barco e agitando o mar, mas Deus já viu aonde está a situação, e no meio desta palavra liberada, a Bíblia diz que ele, despertando, repreende o vento, e diz: vento, seja repreendido, mar, cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Quando te perguntarem o que aconteceu na tua casa, você vai dizer: o vento se aquietou. Quando te perguntarem o que aconteceu na tua saúde, você vai dizer: o vento se aquietou. Quando te perguntarem o que aconteceu na empresa, você vai dizer: o vento se aquietou. Eu libero esta palavra sobre a tua vida neste dia, nesta data. Deus vai começar a aquietar ventos que se levantaram contra você. Alguém acredita nisso nesta noite? Pode levantar as mãos para glorificar. Levante a sua mão e glorifique a Deus por um minuto, porque se você resistiu, se você permaneceu, se você entrou nesse culto, está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui para aquietar ventos que calabachandarabacalashuria. A palavra do homem não tem poder, a palavra do médico não tem poder, a palavra do juiz não tem poder, a palavra do advogado não tem poder, mas a palavra que sai deste altar, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder para reverter decretos, ela tem poder para mudar situações, ela tem poder para transformar limites. E pelo poder desta palavra, eu libero sobre a sua vida que o vento vai se aquietar. Se você veio adorar a Jesus, levante as suas mãos e adore a Ele nesta noite. Abra sua boca e glorifique a Ele com liberdade. Se você puder, diga para 2 pessoas: o vento vai se aquietar. Libere esta palavra profética: o vento vai se aquietar. O vento vai se aquietar. Aleluia. O vento vem fazendo barulho, mas a voz dele é mais poderosa do que o barulho do vento. A voz dele é mais poderosa do que o barulho das palavras que foram lançadas contra a tua vida. A voz dele é mais poderosa do que o barulho do que foi planejado, do que foi feito, do que foi articulado. Os planos do diabo estão sendo desembaraçados nesta noite. Os planos de Satanás estão sendo frustrados nesta noite. Ele achou que ia desestabilizar você, ele achou que ia arrancar a tua paz, ele achou que ia tirar você do propósito de Deus. Mas eu tenho uma notícia para esta igreja: o vento se aquietou, o vento se aquietou. Um novo tempo, pastor, está chegando. Um tempo de bonança, um tempo de tranquilidade, um tempo de pastos verdejantes. Deus vai providenciar um tempo de tranquilidade. O vento se aquietou e houve uma grande bonança. O clima vai mudar ao teu favor. Eu vou repetir porque pouca gente entendeu. O clima vai mudar ao teu favor. Chegará o tempo de navegar em águas tranquilas. Vai chegar o tempo de navegar em águas tranquilas. Aí ele vira e diz, pergunta para os discípulos: por que vocês estão tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Presta bem atenção nisso. O que é que Jesus está querendo dizer, pastor, para os discípulos? Jesus está querendo dizer para os discípulos que se eles tivessem fé,
Eles não precisariam ficar preocupados com esta tempestade, porque eles já tinham visto Jesus curar a mulher curvada. Jesus já havia multiplicado o pão, já havia curado o paralítico em Cafarnaum, Jesus já havia transformado água em vinho, Jesus já havia curado o leproso, Jesus já havia curado o filho do centurião. Será que tudo aquilo que vocês já viram não é suficiente para formar fé em vocês, para acreditar que uma tempestade não tem como parar propósitos de Deus? O que Deus nesta noite está falando conosco é: por que nós estamos tão tímidos? Será que tudo que Deus fez neste ano não dá base para que nós venhamos acreditar que o ano de 2025 vai ser um ano de bonança para a nossa vida? Por que vocês estão tão tímidos? Sabe o que significa? Ao invés de recuar na tempestade, ao invés de temer na tempestade, Deus está nos mandando ir para cima, ir para frente, avançar, porque não é para poder desacelerar, não é para colocar o pé no freio, é para romper em fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o melhor de Deus está preparado para esta igreja, o melhor de Deus está preparado para a sua vida. Pare de ficar tímido, levante a tua cabeça e creia que Jesus está no controle da sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração nesta noite e pedir a Deus para arrancar a timidez, para arrancar o medo, e no lugar do medo colocar a fé, no lugar do medo colocar a certeza de que promessas serão cumpridas para a glória do nome dEle. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, ó Deus, nós colocamos a nossa vida. Tu conheces, Senhor, nosso coração, Tu conheces, ó Deus, as nossas limitações. Portanto, Senhor, eu quero Te entregar o Teu povo nas Tuas mãos, Senhor. Deus, o povo é Teu, a igreja é Tua. Tu sabes, Senhor, a melhor maneira de tratar conosco. E nesta noite, Deus, nós queremos diante de Ti nos apresentar como aqueles que precisam da Tua graça, para que a timidez, o medo seja colocado de lado frente às tempestades da vida que nós estamos enfrentando, e a certeza, Deus, seja estabelecida de que o Senhor está conosco. Ó Deus, Tu não nos deu um espírito de covardia, Tu não nos deu um espírito de medo, Tu nos deu, ó Pai, um espírito de certeza, de clareza, de firmeza. Portanto, Senhor, libera sobre o Teu povo esta bênção, Pai, para que a igreja possa desfrutar deste sobrenatural, que no Teu nome, Deus, possa ver, ó Deus, algo transformador acontecendo na vida de todos aqueles que estão presentes aqui e que confiam na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, realiza, cumpre, faz, ó Deus, porque Tu és fiel para cumprir a Tua promessa e declarar a Tua palavra. Tu não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Por isso eu creio e acredito, Deus, que o Senhor há de realizar coisas extraordinárias. Arranca o medo, coloca a fé, tira a dúvida, coloca a certeza, estabelece um novo tempo, Senhor, aonde o vento venha se aquietar e aonde, ó Deus, a bonança venha chegar para a vida do Teu povo. Sela, Deus, esta palavra com a Tua presença, com o Teu poder e com a Tua graça, e confirma sobre a Tua igreja a Tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Estive aqui em uma outra oportunidade, juntamente com os jovens, e agora retornar nesse culto, onde Deus tem sido glorificado, onde o nome do Senhor tem sido bendito e onde a presença de Deus tem se manifestado. É uma honra poder estar aqui cooperando mais uma vez com essa igreja. Quero deixar um abraço ao pastor desta igreja, aos obreiros, ao pastor Mauro, que
com muito carinho, fez contato para que pudéssemos retornar aqui. Pastor Mauro é uma bênção, que Deus abençoe ele, sua família e o seu ministério. Eu estou acompanhado nessa noite da minha esposa, missionária Miriam. Uma honra poder estar cultuando a Deus sempre com a minha família. Hoje a bebezinha não veio, mas deixou um abraço para todo mundo. Meus irmãos, você que tem a sua Bíblia, por favor, abra Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Vamos meditar num texto, capítulo de número 4, versículo de número 35. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Glória a Deus. Se tiver como colocar a revista e corrigida para mim, eu agradeço. Opa, muito obrigado. Vocês são top, hein? Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, se não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo de número 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e Te damos graças por isso. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para esta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui fala a respeito de uma das experiências mais importantes da vida dos discípulos. Eu acredito que você que conhece um pouco da Bíblia Sagrada sabe que o ministério do Senhor Jesus, durante esses 3 anos e meio, foi um ministério onde instruía os discípulos, ensinava-lhes verdades a respeito do reino e verdades a respeito de si próprio. E por que eu estou dizendo que Jesus ensinava verdades a respeito de si próprio? Porque é impossível conhecer a Deus sem que Deus se revele, sem que Deus ensine, sem que Deus dê o caminho para que você possa conhecê-lo. E uma das provas que nós temos é o capítulo 4, onde trata sobre 3 assuntos principais. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos trata sobre a parábola da semeador, trata sobre a luz encoberta, ou seja, não se pode esconder aquilo que deve estar exposto, e trata sobre a tempestade. Jesus havia dado aos discípulos um discurso junto com a multidão na beira da praia. Era o lugar onde Jesus estava ensinando, aonde as pessoas se encontravam, aonde a sua voz, através do vento, poderia atingir uma maior quantidade de pessoas. Era um local propício que Jesus preparava para poder ensinar as pessoas. E durante esse período, a Bíblia diz que Jesus agora mostra uma nova direção para os discípulos. Ele diz para que os discípulos que deveriam atravessar para o outro lado da praia. Muito embora o texto bíblico esteja narrando alguns detalhes que formam uma alça para que nós possamos entender melhor o que quis acontecer neste dia,
nós precisamos analisar pelo menos a primeira parte, aonde Jesus começa a explicar aos discípulos uma das lições das quais ele vai dar para eles durante este período. Você observa que quando Jesus chama a atenção dos discípulos, ele adverte os discípulos, ele adverte sobre a timidez, sobre o comportamento deles frente à tempestade. Então você já vai entendendo que tudo o que vai acontecer é para que Jesus possa modelar o perfil dos discípulos para atravessar momentos de tempestade na vida deles. O que o texto quer dizer é que Jesus esperava dos discípulos um comportamento diferente do que eles haviam tido. No momento em que eles estavam com medo, eles deveriam ter coragem. No momento em que eles estavam recuando, eles deveriam avançar. E isto era produto do conhecimento que eles tinham a respeito da pessoa de Jesus. Porque o versículo 35 vai dizer, o versículo 35 vai mostrar que naquele dia, sendo já tarde, ele disse para os seus discípulos: passemos para a outra margem. O versículo 35 vai dizer que o dia não era um dia especulativo, não era um dia que as pessoas tinham uma boa referência, não era um dia marcante, não era um dia especial, simplesmente era naquele dia. E naquele dia Jesus decidiu dar uma ordem para os discípulos. Naquele dia, que não era um dia programado, ele decidiu dizer aos discípulos que deveriam passar para outra margem. Eu aprendo isto com esse texto de uma maneira muito clara, muito simples, que são nos dias que nós menos esperamos que coisas extraordinárias possam acontecer, que essas coisas acontecem. Às vezes Deus, na sua bondade, na sua graça e na sua misericórdia, ele entra na nossa vida de um jeito, de uma maneira, mostrando um caminho, em virtude do que nós estamos passando ou vivendo, que parece para nós que o dia é comum, parece que o culto é comum, parece que a oportunidade é comum, mas no meio de coisas comuns, Deus tem o poder de transformar em incomum e glorificar o nome dEle. Eu gostaria que você gravasse esta verdade, porque no meio das coisas simples Deus se manifesta, no meio das portas simples Deus realiza grandes coisas, no meio da onde você menos imagina que possa acontecer algo, Deus pode te surpreender e glorificar o nome dEle na sua vida. A Bíblia diz que Jesus disse: passemos para outra margem, e diz a Bíblia Sagrada que eles, deixando a multidão, avançaram obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Se nós quisermos viver uma experiência nova com Deus, se nós quisermos ter um contato novo com Deus, se nós quisermos avançar na nossa caminhada com Deus, nós precisamos entender que logo que Jesus nos chama para um desafio, nós precisamos entrar no contexto da obediência. Quando os discípulos são convidados a passar para outra margem, eles não estão vendo a outra margem, mas Jesus está dizendo que a outra margem existe. Jesus está dizendo que a outra margem é real. Jesus está dizendo que a outra margem é possível, porque talvez você esteja no contexto desses discípulos. Deus esteja falando coisas para você que você não ouviu, não viu, mas está ouvindo. Você ainda não visualizou, mas Deus está te fazendo ouvir que você vai chegar em lugares, que você vai viver experiências, que você vai passar por processos que Ele tem determinado para a sua vida positivo, e que talvez você ainda não ouviu, mas eu gostaria de dizer para você, mesmo sem você ver, existe, porque o Deus que promete é fiel para cumprir a promessa. Eles entram dentro desta dimensão, neste dia que já parece tarde, que não tem expectativa de acontecer nada novo, que não tem expectativa de dar nada certo. Jesus lança uma ordem para eles, e eles começam a entrar dentro da obediência, e levando ele consigo, assim como ele estava no barco, se dirigiram em direção ao lugar onde Jesus havia determinado.
Não adianta, querido, nós temos a palavra de Deus sobre a nossa vida, não adianta nós termos a promessa de Deus na nossa vida, se nós não caminharmos na direção que Deus deseja que nós caminhemos. Portanto, Deus preparou este culto para trazer a você uma palavra de direcionamento para o final deste ano, para que você inicie e encerre este ano debaixo de uma palavra de direção. Você não ficará perdido. Deus te dará o controle, a direção, o caminho, o horizonte da sua vida. Talvez você esteja dizendo: Gabriel, eu não sei para onde eu vou. Siga o caminho que Jesus está direcionando você. Eu não sei o que fazer. Siga o plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Vá devagar, vai sem pressa, mas vá com Jesus, porque quem vai com Jesus jamais chega atrasado. Eu quero liberar sobre a sua vida que você está dentro do tempo de Deus se você anda com Jesus, e as coisas não vão acontecer fora do cronograma dele, vão acontecer dentro do que ele estabeleceu para a sua vida. E eles dentro desta missão, dentro deste objetivo de cumprir a vontade do Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles começam agora a ir na direção em que Jesus havia lhes mandado ir. Só que com uma condição: Jesus, nós queremos que o Senhor vá conosco. A palavra de Deus para alguém nesta noite é: o barco vai com a sua família e Jesus vai dentro deste barco. O barco vai com os teus projetos e Jesus vai dentro deste barco. Este barco vai cheio da presença de Jesus. Levante a sua mão, você que acredita nisso nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. Este barco vai cheio da presença de Jesus. Eu não sei qual é o tamanho do desafio que você leva nesta embarcação, eu não sei qual é o tamanho do nível de guerra que você atravessa, mas este barco vai cheio da presença de Jesus. Você vai atravessar deste ano de 2024 para 2025 debaixo de uma certeza: o teu barco não vai vazio, o teu barco não vai parado, o teu barco vai cheio da presença do Senhor. O barco que Jesus está tem algumas lições para nos oferecer. Por que, Gabriel? Porque havia com ele outros barquinhos, o texto diz. O versículo 36 diz que havia com ele outros barquinhos. Ele poderia escolher um outro barco para poder entrar, mas ele decidiu escolher o seu. Poderia ser outra pessoa, mas ele disse: não, é com você que eu quero falar hoje. Poderia ser de outro jeito, mas ele disse: não, é você que é o meu alvo hoje. Eu vou entrar no barco certo. Jesus não erra barco, irmão. Jesus não erra casa. Jesus não erra a vida de ninguém. Ele sabe que o endereço é o seu coração nesta noite. Calamacandura calaceia. Ele sabe da necessidade que está dentro da sua alma. Ele sabe aquilo que a sua alma precisa nesta noite para sair daqui abastecido. E Ele está dizendo: eu sei o que você precisa para continuar a sua caminhada. E a Bíblia diz que a primeira lição que o barco que Jesus está nos oferece nesta noite é que se levantou um grande temporal de vento. É assim que começa, Gabriel? Por quê? Porque a primeira manifestação de alguém que ouviu a voz de Deus e entrou dentro do propósito do Senhor é encarar o revés, a alternativa de fora que vem para poder frustrar os planos que Deus estabeleceu para a sua vida. Grandes temporais perseguem grandes promessas. Grandes temporais perseguem grandes chamadas. Grandes temporais perseguem grandes propósitos. Sabe por que você está passando por tudo isso? É porque tem um grande propósito, e todo grande propósito é testado por um grande temporal.
Se o que Deus tem para fazer na sua vida é grande, o que vem de encontro não pode ser pequeno. É por isso que este grande temporal apareceu na vida dos discípulos. Porque primeiro, no versículo 35, eles tiveram uma grande chamada. E qual foi a grande chamada deles? Eles ouviram a voz do Senhor Jesus, dizendo: vamos passar daqui para o outro lado. No versículo 36, eles tiveram uma grande decisão. E qual foi a grande decisão deles? Eles deixaram a multidão, porque a multidão não podia entrar dentro do barco que Jesus havia estabelecido. Nem sempre as pessoas que estão ao seu lado, que você julga estar dentro do plano de Deus, vai acessar certos processos que você vai passar na sua vida. Às vezes Deus vai selecionar pessoas específicas para passar com você. A Bíblia diz que eles tomaram uma decisão: nós precisamos deixar a multidão desse lado para poder ir em direção à vontade de Deus. E quando eles deixam a multidão, eles entram no barco, o grande temporal vem sinalizando que eles estão na direção certa. Esta que é toda a questão. O grande temporal não é para dizer que você está fora da direção, é para dizer que você está na direção certa. Deus está sinalizando para alguém que tudo que está acontecendo para tentar te abater, para tentar te derrubar, para tentar tirar você do propósito, é uma marca que Deus está com você e que a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Nada vai tirar você do alvo de Deus, nada vai arrancar você do plano do Senhor. Aleluia! O grande temporal vem e as ondas começam a subir. Tem onda subindo na sua vida? Tem onda te cobrindo? Tem onda te deixando com medo? Ei, querido, acima dessas ondas está o cuidado de Deus com você. As ondas cobrem o barco, mas não cobrem a tua fé. As ondas cobrem o barco, mas não cobrem a certeza que Deus está com você. As ondas cobrem o trabalho, mas não cobrem a essência que Deus estabeleceu na sua vida. Você sabe que por mais que as ondas venham, Deus está no teu barco. Aqui tem um detalhe muito importante, pastor. O texto diz que quando eles saíram da praia, eles tinham a palavra e tinham a presença. Quando eles chegam em alto mar, Jesus está na popa do barco dormindo. Eles têm a presença, mas não tem mais a palavra. Por quê, Gabriel? Porque Deus não precisa ficar repetindo para a gente aquilo que Ele já falou no início. Tem gente que quer que Deus fique toda hora dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Não precisa. Se Ele já falou no início lá, Ele é fiel para manter a palavra dele de pé. Sabe o que significa isso? Você vai ter que aprender a lidar com o silêncio de Deus na sua vida. Por quê, Gabriel? Porque Ele já falou. E se já falou, não precisa repetir. Ele já não disse que você vai atravessar. Ele já não disse que você vai passar para o outro lado. Ele já não disse que você vai viver o novo dele. Então para que repetir? É só permanecer ancorado na palavra. O barco sai da praia, mas a minha mente continua na palavra. O barco sai da praia, mas a minha mente continua na promessa. Aonde Deus falou contigo lá atrás, retorna lá atrás,
Porque nesta noite Deus convida alguém a trazer à memória aquilo que dá esperança. Você tem pensado em problemas, você tem pensado em dificuldades, você tem pensado em guerras, você tem pensado em tribulações, mas Deus está dizendo: lembra da onde eu prometi, lembra no passado que eu falei com você. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jesus está quieto e os discípulos estão com medo, se perguntando o que vai acontecer. Então começa o desespero dentro daquela embarcação. Eles tentando correr, eles tentando aplumar, eles tentando achar naus, remos, tudo para poder sobreviver, porque eles acreditavam que aquela tempestade teria o poder de impedir o propósito de Deus acontecer. Então, um discípulo que não aparece o nome dele faz uma oração e diz: mestre, o senhor não está preocupado não que nós vamos perecer? Esse discípulo acorda Jesus. E o interessante, irmãos, é que existem lições boas neste versículo. A primeira lição boa neste versículo é que quem ora geralmente não aparece o nome, ele fica no anonimato, mas ele está preocupado que tudo aquilo que Deus prometeu aconteça de um jeito que, se ele ver sair fora um pouco do projeto, ele vai na matriz, ele vai em Jesus e diz: Senhor, o senhor não está preocupado não que vai acontecer isso aqui? Sabe qual é o caminho, irmão, para quem está desesperado no meio da tempestade? Não é pular do barco, não é se afastar da igreja, não é fugir dos problemas, é ir em Jesus e dizer: Senhor, o senhor não disse, o senhor não falou, vamos conversar de novo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que quando a tempestade vem, a maior coisa ou a melhor coisa a fazer é fugir, é pular. Só que Deus está dizendo: não fuja do barco que eu te coloquei, não saia do barco que eu te coloquei, não fuja, não feche portas que eu abri para você, não encerre ciclos que foi Deus que abriu, não saia do propósito de Deus antes de Deus estabelecer o plano dele concluído na sua vida. Não fuja das adversidades, não fuja dos problemas, porque é em cima das adversidades e dos problemas que Deus tem trago crescimento para a sua vida. Você não é mais a mesma pessoa e não é produto só das coisas boas que acontecem, é produto das dificuldades que você vem enfrentando. Cada luta, cada dificuldade, cada tribulação tem produzido algo em você que jamais seria produzido se Deus não permitisse o que você está vivendo acontecer na sua vida. Logo, Deus, no meio de tudo isso, está forjando e preparando você. Você vai sair disso mais forte, você vai sair disso mais crente, você vai sair disso mais fiel, você vai sair disso mais experiente. Deus vai alavancar a sua vida debaixo desta palavra profética. Vai haver um crescimento extraordinário na sua vida. É tribulação que produz paciência, é provação que produz a confiança que você precisa. Não saia do barco que Deus estabeleceu para você. Por que, Gabriel? Porque a Bíblia diz que depois que o discípulo chama Jesus, ele se levanta. E quando ele se levanta, é a hora que a tempestade tem que recuar. Sabe até onde vai durar a tribulação, a provação? Até o momento que Jesus se levantar. Porque o texto diz: e levantou-se, e despertando eles, levantou-se, e quando ele se levanta, ele repreende
e repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Perceba bem uma coisa: Jesus não repreendeu o mar, ele repreendeu o vento, porque o vento estava atiçando o mar. E o que significa isto, Gabriel? Deus nesta noite nos propõe agir na raiz do problema. Haverá uma palavra liberada sobre a tua vida, na raiz do que está acontecendo. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na raiz do problema que está na tua casa, na tua vida, na tua saúde, na tua família. Se prepare, porque Deus vai agir na raiz, na raiz. Ele está liberando uma palavra de encontro, e a Bíblia diz que ele está repreendendo, e só se repreende aquilo que tem atividade, só se repreende aquilo que tem movimento. O vento está açoitando o barco e agitando o mar, mas Deus já viu aonde está a situação, e no meio desta palavra liberada, a Bíblia diz que ele, despertando, repreende o vento e diz: vento, seja repreendido. Mar, cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Quando te perguntarem o que aconteceu na tua casa, você vai dizer: o vento se aquietou. Quando te perguntarem o que aconteceu na tua saúde, você vai dizer: o vento se aquietou. Quando te perguntarem o que aconteceu na empresa, você vai dizer: o vento se aquietou. Eu libero esta palavra sobre a tua vida. Neste dia, nesta data, Deus vai começar a aquietar ventos que se levantaram contra você. Alguém acredita nisso nesta noite? Pode levantar as mãos para glorificar. Levante a sua mão e glorifique a Deus por um minuto. Porque se você resistiu, se você permaneceu, se você entrou nesse culto, está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui para aquietar ventos que calabachandarabacalaxúria. A palavra do homem não tem poder, a palavra do médico não tem poder, a palavra do juiz não tem poder, a palavra do advogado não tem poder, mas a palavra que sai deste altar, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder para reverter decretos, ela tem poder para mudar situações, ela tem poder para transformar limites. E pelo poder desta palavra, eu libero sobre a sua vida que o vento vai se aquietar. Se você veio adorar a Jesus, levante as suas mãos e adore a Ele nesta noite. Abra sua boca e glorifique a Ele com liberdade. Se você puder, diga para 2 pessoas: o vento vai se aquietar. Libere esta palavra profética: o vento vai se aquietar. O vento vai se aquietar. Aleluia. O vento vem fazendo barulho, mas a voz dele é mais poderosa do que o barulho do vento. A voz dele é mais poderosa do que o barulho das palavras que foram lançadas contra a tua vida. A voz dele é mais poderosa do que o barulho do que foi planejado, do que foi feito, do que foi articulado. Os planos do diabo estão sendo desembaraçados nesta noite. Os planos de Satanás estão sendo frustrados nesta noite. Ele achou que ia desestabilizar você, ele achou que ia arrancar a tua paz, ele achou que ia tirar você do propósito de Deus. Mas eu tenho uma notícia para esta igreja: o vento se aquietou, o vento se aquietou. Um novo tempo, pastor, está chegando. Um tempo de bonança, um tempo de tranquilidade, um tempo de pastos verdejantes. Deus vai providenciar um tempo de tranquilidade. O vento se aquietou e houve uma grande bonança.
o clima vai mudar ao teu favor. Eu vou repetir porque pouca gente entendeu. O clima vai mudar ao teu favor. Chegará o tempo de navegar em águas tranquilas. Vai chegar o tempo de navegar em águas tranquilas. Aí ele vira e diz, pergunta para os discípulos: por que vocês estão tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Presta bem atenção nisso. O que Jesus está querendo dizer, pastor, para os discípulos? Jesus está querendo dizer para os discípulos que se eles tivessem fé, eles não precisariam ficar preocupados com esta tempestade, porque eles já tinham visto Jesus curar a mulher curvada. Jesus já havia multiplicado o pão, já havia curado o paralítico em Cafarnaum, Jesus já havia transformado água em vinho, Jesus já havia curado o leproso, Jesus já havia curado o filho do centurião. Será que tudo aquilo que vocês já viram não é suficiente para formar fé em vocês, para acreditar que uma tempestade não tem como parar propósitos de Deus? O que Deus nesta noite está falando conosco é: por que nós estamos tão tímidos? Será que tudo que Deus fez neste ano não dá base para que nós venhamos acreditar que o ano de 2025 vai ser um ano de bonança para a nossa vida? Por que vocês estão tão tímidos? Sabe o que significa? Ao invés de recuar na tempestade, ao invés de temer na tempestade, Deus está nos mandando ir para cima, ir para frente, avançar, porque não é para poder desacelerar, não é para colocar o pé no freio, é para romper em fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o melhor de Deus está preparado para esta igreja, o melhor de Deus está preparado para a sua vida. Pare de ficar tímido, levante a tua cabeça e creia que Jesus está no controle da sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração nesta noite e pedir a Deus para arrancar a timidez, para arrancar o medo, e no lugar do medo colocar a fé, no lugar do medo colocar a certeza de que promessas serão cumpridas para a glória do nome dEle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, ó Deus, nós colocamos a nossa vida. Tu conheces, Senhor, nosso coração, Tu conheces, ó Deus, as nossas limitações. Portanto, Senhor, eu quero Te entregar o Teu povo nas Tuas mãos, Senhor. Deus, o povo é Teu, a igreja é Tua. Tu sabes, Senhor, a melhor maneira de tratar conosco. E nesta noite, Deus, nós queremos diante de Ti nos apresentar como aqueles que precisam da Tua graça, para que a timidez, o medo seja colocado de lado frente às tempestades da vida que nós estamos enfrentando, e a certeza, Deus, seja estabelecida de que o Senhor está conosco. Ó Deus, Tu não nos deu um espírito de covardia, Tu não nos deu um espírito de medo, Tu nos deu, ó Pai, um espírito de certeza, de clareza, de firmeza. Portanto, Senhor, libera sobre o Teu povo esta bênção, Pai, para que a igreja possa desfrutar deste sobrenatural, que no Teu nome, Deus, possa ver, ó Deus, algo transformador acontecendo na vida de todos aqueles que estão presentes aqui e que confiam na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, realiza, cumpre, faz, ó Deus, porque Tu és fiel para cumprir a Tua promessa e declarar a Tua palavra. Tu não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Por isso eu creio e acredito, Deus, que o Senhor há de
realizar coisas extraordinárias. Arranca o medo, coloca a fé. Tira a dúvida, coloca a certeza. Estabelece um novo tempo, Senhor, aonde o vento venha se aquietar e aonde, ó Deus, a bonança venha chegar para a vida do teu povo. Sela, Deus, esta palavra com a tua presença, com o teu poder e com a tua graça, e confirma sobre a tua igreja a tua bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado.